Graça e paz, irmãos, com a ajuda de Deus, eu irei ler a Santa Palavra de Deus. Já fiz a minha oração hoje, já apresentei os irmãos e agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, onde fala da mulher samaritana ou a mulher de Samaria. Vamos ler com a ajuda de Deus. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto a uma herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu pedirias, ele daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, e que nos deu o poço bebendo, ele próprio dele e seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der ser-lhe-á e lhe fará. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Somente até aqui. Glória ao Senhor, para receber esta fonte inesgotável. Quando reparem que eu estou aqui, a minha plaquinha do nome do Senhor Jesus, e eu tenho a minha bandeirinha de Israel, que eu sou descendente também, tem aqui do Brasil, de Portugal. Isso não é por questão, só para dar uma arrumadinha e ficar mais bonitinho, irmãos. E por falar nisso, irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos que, não é pedir, pedir oração, que os irmãos nos ajudassem em oração, porque estou com um problema aqui a respeito do meu equipamento. Eu tenho um notebook aqui que eu uso muito para fazer algumas pesquisas, estudos, mas ele já é muito velho, já tem mais de 10 anos, eu acho que tem isso aí, né? Já não tem mais conserto, não está funcionando, o computador também quebrou, e só estou com esse celularzinho aqui simples. Então eu estou preocupado de ficar sem como fazer meus vídeos. Então, se alguém sentir de cooperar alguma coisa, eu vou deixar um Pix, e também vou deixar uma conta lá do Brasil e um MBWay aqui de Portugal. Não estou pedindo nada para ninguém, estou pedindo se alguém sente de cooperar, irmãos. Eu não tenho cartão corporativo e não ganho nada de igreja nenhuma. E também não estou fazendo isso para mim ganhar dinheiro. Às vezes eu coloco algum anúncio, sim, coloco. Mas coloco para que o meu canal possa ser impulsionado, porque senão não vai. E para os irmãos terem ideia, esse tempo todo que eu tenho canal, até agora não ganhei nada desse canal aqui. Estou explicando porque muitos ficam falando depois, está querendo ganhar dinheiro. Se eu fosse depender disso aqui para ganhar dinheiro, eu estava então numa situação delicada, irmãos. Para mim não. Isso aqui apenas é para mim usar para anunciar o Evangelho. Se alguém sente cooperar, tudo bem. Se não sente, também não é obrigado. Certo, irmão? Aqui ninguém é obrigado a fazer nada. A única coisa que nós queremos é que você se salve. Por isso nós temos que ter equipamento. Senão, daqui a pouco, se o meu celular, Deus me livre, que acaba, eu já não tenho computador. Meu celular vai embora, e aí? A gente pensa assim, mas o irmão está querendo se aproveitar. Não.
Irmão, se um euro, R$ 1 de cada um, dá para comprar tudo e ainda sobrava, né? Mas eu não estou pedindo valor, estou pedindo que você sentir no seu coração. E se você sentir também, porque esse valor também, irmãos, vou ser sincero para os irmãos, tem que às vezes fazer visitas longe. Quem olha para mim e vê o gordinho assim não sabe a enfermidade que eu tenho. Então eu estou aqui não para pedir nada para ninguém, estou explicando a causa. Não é para comprar terreno, nem para construir edifício enorme. É só para pregar o evangelho. E se os irmãos sentirem, vai ficar lá embaixo um Pix. Vou deixar a conta do Banco do Brasil no Brasil, porque daí eu transfiro de lá para cá para Portugal. E vou deixar um MBWay de Portugal, certo, irmão? Se os irmãos sentirem, fica bem claro. Se não sentir, não faça nada, irmão, certo? O que eu tenho feito é para obra do Senhor Jesus Cristo, para ajudar aquele que precisa. Não é para mim, para minha pessoa. Para minha pessoa eu não preciso absolutamente, porque não é que eu não preciso, eu preciso, porém Deus tem provido. Não sou rico, não estou na Europa para ficar rico e não estou aqui por causa da minha vontade. Estou aqui porque Deus assim permitiu, certo, irmão? Até o meu negócio de colocar o celular aqui quebrou. Você tem que ver como é que eu estou me ajeitando aqui, me jambrando aqui, né? Mas vai dar tudo certo, tá bom, irmãos? Façam o que sentir, por favor. Não venham com comentários absurdos aí, porque eu não vou aceitar, certo, irmão? Se você não sente, não faça. Ninguém está obrigando ninguém a fazer nada aqui, ok, irmão? Eu sou muito franco. Essa é a verdade, né, irmão? Se eu quisesse estar ganhando dinheiro, eu estava numa igreja aí qualquer, já me ofereceram até salário. Eu não quero isso. Quero pregar a palavra gratuitamente, como eu sempre aprendi. Então, irmãos, aqui essa mulher samaritana, onde o Senhor Jesus encontrou com ela, irmão, ali junto, mais ou menos ficava a 1 quilômetro, esse poço de Jacó, irmãos, era uma fonte, um poço, né? E que ficava mais ou menos em Sicar, está escrito aqui, né? 1 quilômetro, mais ou menos, de Sicar. E pelos dados históricos, parece que até hoje ainda existe esse lugar. Tem um ponto turístico, não é? Esse poço, irmãos, ele era um pouco profundo, não é? Não tenho eu assim, hoje atualmente, não sei como está, mas naquele tempo deveria de ter uns 30 metros de profundidade e era mais largo no fundo do que na boca. E o Senhor chegou ali, irmãos, diz aqui na palavra, com sede. Diz assim que foi para Galiléia os discípulos, e o Senhor Jesus chegou a Sicar, né? Ou melhor, a Samaria, a chamada Sicar, a herdade que Jacó tinha dado a José, e caminhou e assentou-se junto à fonte. Isso era quase a hora sexta, quer dizer, era uma hora de calor mesmo, meio-dia. A hora sexta, quer dizer, ao meio-dia. E ali o Senhor chegou, irmãos, e cansado, ao meio-dia geralmente a pessoa caminhando no deserto, provavelmente fisicamente, porque o Senhor tinha um corpo físico igual ao nosso, não tinha diferença, apenas que ele era imaculado, ele não tinha pecado, como nós temos, né? Naquele momento ali ele cansou, irmão, fisicamente, com sede. Falar de sede, estou tomando um chazinho aqui, irmãos. Eu ando um pouco enfermo, isso aqui é para os rins, né? Vamos ver se melhora. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele se sentou ali ao meio-dia, na hora sexta, e ali estava uma mulher samaritana, ou de Samaria. Para quem não sabe, irmãos, os samaritanos, eles haviam tido ali havia um conflito, porque houve uma época em que houve uma guerra, irmãos. E os samaritanos eram descendentes de Samaria e também dos invasores assírios. Não da Síria, assírios, certo, irmãos? E ali eles também criam na lei de Moisés, porém eles desprezavam alguns livros que existiam também naquela época, dentro daquela Bíblia que era naquela época. Eles não seguiam todos os livros. E havia entre eles então uma certa rivalidade religiosa, porque até mesmo Samaria, como havia uma mistura de raças, de sírios com
os samaritanos, então ficou ali uma certa rivalidade. Não é muito diferente como hoje. Agora o Senhor Jesus Cristo veio tirar toda a rivalidade, mas o homem, infelizmente, não vamos dizer que é só lá, mas em todos os lugares a gente vê, irmão, que existem essa xenofobia que não deveria existir em lugar nenhum, né? Mas infelizmente o homem é assim mesmo, é incapaz de compreender que somos todos iguais perante Deus e que Deus nos julgará iguais no sentido assim físicos, nosso corpo, e nós temos que ser perante Deus mesmo sempre meditar perante Deus que nós somos pó e cinza, só isso. Ninguém é maior do que ninguém. O único ser superior é nosso Senhor Jesus Cristo, divino, santo e o eterno Rei dos exércitos celestiais, não é, irmão? Nosso Deus eterno. Mas o homem é diferente, o homem pensa diferente. É carne, carne quer destacar-se, carne quer aparecer, carne muitas das vezes quer ser o que não é. Mas nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos e não aquilo que nós queremos ser. Porque muitas vezes o que queremos ser nós não somos. Queremos ser santos e acabamos sendo pecadores. Queremos ser justos e em algumas coisas somos injustos. Queremos às vezes falar sempre a verdade e em algumas coisas erramos e até mentimos. Mas graças a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu por misericórdia, irmãos, esta grande libertação de poder termos o Senhor Jesus como nosso precursor e mediador entre Deus e os homens, para que no momento em que nós tropeçamos em alguma coisa, temos ainda esta sorte maravilhosa, esta graça que é Jesus Cristo, para nós clamarmos a Ele e Ele dar para nós aquilo que precisamos e principalmente o perdão, porque sem Ele, irmão, sem a misericórdia de Deus e sem Cristo Jesus, ninguém virá a Deus. Os judeus, Israel fala Yeshua, Hamashia, aqueles que são messiânicos, é a mesma coisa, irmão. Mesma coisa. Por falar nisso, vocês estão vendo uma bandeira de Israel aí, para ninguém falar que é símbolo contrário, já vou explicar, irmão. Porque muitas das vezes alguém fala que isso aí é um símbolo contrário. Então já vou explicar antes que você venha pensar besteira, irmão. Por que eu botei aquela bandeira ali? Não é por causa de conflito, não é por causa de nada. É que eu tenho um monte de bandeira aqui. E essa parede estava muito branca. Aí eu peguei e resolvi colocar isso aqui, irmão. Certo? E outra coisa, essa estrela que vocês estão vendo aí, irmão. Esse triângulo aqui, ó. Isso aqui é o D, o Dalet, da letra hebraica. Certo, irmão? E quando um rei era empossado como rei, ele tinha que fazer um escudo. Certo, irmãos? Um escudo. E no escudo tinha que colocar a letra do nome dele, do rei. Então, como Davi começava com o Dalet, ele tinha que colocar isto. Mas ele olhou para aquilo e falou, peraí, só a minha letra para cima? Ele falou, não vou fazer isso. Ele pegou, virou o Dalet, pôs um para cima, pôs outro para baixo. Quer dizer, para cima ele quis dizer que era Deus, que era o eterno. E para baixo era o dele. Então muita gente vê lá no satanismo, né, em algum lugar, uma estrela parecida com essa, mas não tem nada a ver, não mistura as coisas, irmão. Vai estudar isso daí para você entender, para não falar simbologia que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo, irmão? Muita gente é místico. O misticismo, muitas das vezes, irmãos, atrapalha até dentro do meio cristão. Existem misticismos evangélicos. Pessoas que são místicas, que levam lenços para orar pelo lenço, para orar pela fotografia. Isso é tudo misticismo. Isso não está escrito nas escrituras sagradas. Quer comparar o teu lenço com o lenço de Paulo. Quer comparar a tua roupa com a túnica de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, irmão. Isso aí está tudo fora da doutrina, isso é tudo heresia, nós não temos que comparar. Nós temos que se comparar só com Cristo, é Ele que é o único. Alguém pode dizer, por que você põe essa bandeira aí? É problema meu, a bandeira é minha, eu ponho onde eu quero. Irmão. Uma coisa eu tenho que dizer, irmão. Vamos prestar atenção em Jesus Cristo, no Evangelho, e deixar essas picuinhas para lá. Porque se eu tivesse um quadro aqui grande, eu colocaria também, mas eu não tenho. Eu sou simples, pobre, minha casa é humilde, irmão. Eu agradeço a Deus por ela, porque foi Deus que assim preparou para mim. Simplesmente eu não estou me justificando aqui, mas estou falando isso para vocês não virem com misticismo aí depois no comentário. Vocês não, alguns, né? Aqueles que são místicos, né? Porque tem muito crente místico, irmão, muito crente que tudo é pecado. Ele vê uma coisa no chão é pecado, ele vê não sei o que é pecado.
Eu lembro quando eu estava numa denominação, eu estava mascando chiclete, irmão. E do médico, você acredita que o médico mandou mascar chiclete, irmão? Eu peguei uma paralisia facial desse lado, meu rosto entortou tudo, irmãos, e Deus permitiu que eu ficasse assim durante um tempo. Deus me libertou, porém eu também fui ao médico. O médico me receitou que eu tinha que fazer um exercício aqui no maxilar. Então ele mandou comprar chicle, né, goma de mascar, não sei como é que fala aqui, sem açúcar, para mim poder mastigar constantemente, para poder fazer esse movimento aqui, para esse músculo que tem aqui poder funcionar e fazer uma reabilitação. Sem contar a reabilitação que eu já fazia. Uma vez eu cheguei numa casa de um irmão mascando chiclete, quando eu era de uma denominação, e a irmã olhou para mim, meu Deus, o irmão está mascando chiclete. Era pecado até mascar chiclete, irmão. Pelo amor de Deus. Uma vez me viram de chinelo de dedo, havaiana. Tem que, irmão. Eu estou fazendo propaganda. Irmão, o irmão de chinelo era pecado. O ancião não podia andar de chinelo também. Tem que andar com o quê, irmão? Bendito o nome do Senhor. É tanta idolatria, tanto misticismo que a gente não sabe onde vai parar. Por isso eu saio fora dessas coisas todas, irmão, e creio em Jesus Cristo. E não estou aqui para representar ninguém, mas eu tenho que honrar uma nação que também faz parte da minha geração. Eu sou descendente português, mas também tenho gerações, né, que são minhas descendentes, assim como também sou brasileiro. Poderia colocar ali a bandeira brasileira, mas não tem espaço. Então eu gosto dessa bandeira, eu coloquei ela e pronto. Estou explicando, não me justificando, mas é porque eu já sei que vai entrar alguém aí falando. Então antes que você entre, eu estou te dando a resposta. Certo, irmão? Aqui nós somos servos de Deus, servimos a Deus independente de nação, de classe social, não estamos a favor de guerra, nem de um lado nem do outro, somos da paz, irmão, nós queremos ver paz, nós queremos ver Cristo Jesus, mas nós respeitamos as nações, respeitamos os governos, as leis, respeitamos aquilo que foi determinado desde o momento que não atinge a palavra de Deus, porque se atingir a palavra de Deus, nós deixamos de respeitar. Tudo que atinge a palavra de Deus, nós respeitamos primeiro a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa para nós, acima de qualquer lei, acima de qualquer governo. A palavra de Deus é de Deus e pronto, ponto final. Stop. Parou por aí. A palavra de Deus é digna, é gloriosa, é eterna, é excelsa, maravilhosa. Ela cria, ela gera, transforma. Como ela entrou na vida dessa mulher de Samaria. Mulher que estava ali no meio-dia também pegando água, e o Senhor chegou no mesmo horário e disse para ela, mulher, dai-me de beber. Ela falou, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os samaritanos, como eu já disse, não se comunicavam com os judeus por esses motivos, essas picuinhas, irmão, que tem hoje, que um não quer falar com o outro, um não quer olhar para o outro. E isso existe até dentro de denominações, porque eu sou da igreja tal, não falo com a igreja B, porque eu sou da igreja A, não falo com a igreja C, porque aquela está errada, aquela é seita, porque a outra não é seita, e vai essa guerra toda para lá e para cá, irmão. Isso não leva coisa nenhuma, lugar nenhum, enquanto nós deveríamos estar, não num ecumenismo pluralista, que aceita tudo, não, mas deveríamos estar unidos em Cristo, na unidade do corpo, na igreja única, que é Cristo, aquela igreja que não se divide, aquela igreja que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo e cada membro ligado ao seu membro forma um corpo, independente do local, da localização ou do país que estiver. Não estou falando de ecumenismo. Ecumenismo dá um gênero pluralista, que a minha boca até é ruim de falar isso, do plural, né? Pluralista, quer dizer, eu tenho que acreditar no Deus que o outro acredita, porque ele acredita no meu e o mesmo Deus dele pode ser o meu, e o mesmo caminho que leva a Deus dele vai no mesmo caminho, leva ao meu Deus. Isso está tudo errado, isso é pluralismo, isso não vem da vontade de Deus. O único caminho que leva ao céu é Jesus Cristo. Por isso, cuidado, irmão, para você não ser enganado. Não só aqui tem a salvação, não, a salvação está ali, está lá. O Senhor já tinha falado isso antes, há muito tempo. O Senhor disse assim, Senhor, alguém perguntou assim, mas como vai ser isso? O Senhor falou, aonde estiver o corpo, ali se ajunta as águias. Então, quer dizer, onde o Senhor Jesus está, ali está a igreja dele, não tem como dividir, não tem como separar. O corpo de Cristo não pode ser amputado, dilacerado, irmão. O corpo de Cristo é perfeito, é inteiro, é completo. Não importa que nós estejamos aqui, que o outro está nos Estados Unidos ou no Brasil, ou seja lá onde for, se nós estivermos em Cristo, nós estamos em Cristo. E quando não estamos em Cristo, infelizmente, quem não estiver não está. Então, permita a Deus que todos que estão aqui estejam na comunhão de Cristo, não na comunhão da igreja, do CNPJ, na comunhão do pregador, na comunhão não.
Eu estou pregando na comunhão de Cristo, falando de algo que o Senhor Jesus Cristo fez, demonstrando que ele não veio para criar fronteiras entre nações, ele veio para criar uma unidade espiritual, ele veio para criar uma igreja unida em Cristo, não unida numa placa, num CNPJ ou num ecumenismo pluralista que se une com o Estado e que gera, irmão, muitas das vezes contendas e confusões ideológicas, de ideologias até mesmo que contrariam a palavra de Deus, ideologias satânicas, que eu não vou nem falar aqui, como que pode o Senhor Deus se unir com as trevas, que comunhão tem as luzes com as trevas e que comunhão tem as trevas com a luz, não tem como. Mas aquele que está no verdadeiro Cristo, no verdadeiro Deus, no verdadeiro Evangelho, fala a verdadeira linhagem, fala a verdadeira palavra, fala uma palavra sem fronteira, uma palavra que eu posso pregar aqui, e posso pregar lá no Japão, e posso pregar lá no outro lado, porque eu vou falar sempre do mesmo Cristo. Embora possa falar de uma outra forma, embora muitos até condenam o nome de Jesus Cristo, acho que esse nome não está correto, mas ele foi transliterado. Outros chamam de Yeshua, na Itália é Jesus, e em inglês é Jesus, enfim, importa que eu estou falando do Deus que fez o céu e a terra, de Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou para dar para nós a salvação eterna. Liturgias, formas de oração, se ora em pé, se ora sentado, se ora... Isso não interessa, o importante é Deus ouvir a tua oração. Se você dobrar o teu joelho e você tiver ira, mágoa, rancor, não vai adiantar nada. Se tiver o cabelo no pé, mas você tiver, irmão, mentira, engano, hipocrisia, não adianta nada. Se você tiver um terno e gravata, tudo arrumadinho também, não tiver humildade, não adianta nada. Se você tiver de camisa de manga também, que dá uma de humilde, for orgulhoso, também não adianta nada. O que adianta é Cristo, aquele Cristo que encontrou com a mulher samaritana no poço de Samaria e que pediu água para ela, e ela foi sincera, eu não tenho como tirar, Senhor. Mas como tu sendo judeu vem tirar água para pedir para mim, Senhor? Eu sou uma mulher samaritana. Ela foi bem sincera. Ela podia ficar quieta. Ela falou, Senhor, como que diz, eu não posso falar com o Senhor. Eu sou uma mulher samaritana. Eu sou uma mulher samaritana, eu não posso falar com um judeu. Seria não para ela o mal, mas seria para o judeu, porque o judeu teria como se tivesse contaminado falando com ela. Mas Jesus Cristo não veio para contaminar, mas ele veio para descontaminar. E se tiver alguma alma contaminada aí pela raiva, pelo ódio, pela heresia, e não aceita outra denominação, e só sabe difamar, não sabe falar a verdade, não sabe pregar o que é Cristo, não sabe, quando recebe o ensinamento já acha que estão falando mal da denominação dele. Quando ensinam para ele já acham que estão fazendo aquilo que é errado, que não aceita conselho, aceita só conselho daqueles que estão na frente do povo lá dele. Não sabe que às vezes a pessoa não sabe nem o que está falando, porque não leu, não estudou, não decifrou na revelação. Porque tem coisas de Deus que tem que buscar na revelação. Daniel teve sonhos que ele não entendeu. Daniel viu letras escritas quando o rei chamou ele, que ele ficou olhando e teve que ficar em comunhão para Deus mostrar o que estava escrito. Então o homem de Deus, ele precisa estar na comunhão com Deus. E Deus se manifesta para ele do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ou na meio-dia, ou na 1 hora, ou das 2 horas. E o Senhor se manifestou e falou com aquela mulher debaixo, talvez de uma árvore, perto de um poço, não sei se tinha árvore ali, mas uma suposição, num poço, na beira de um poço. Um poço profundo, um poço que naquela hora, irmãos, era um poço que havia impossibilidade de tirar a água, porque não tinha como, por causa da profundidade. O Senhor mandou a mulher chamar o seu marido, mas ela então, mais uma vez, ela falou que era verdade. O Senhor falou para ela assim, glória ao nome do Senhor, disse para a mulher, vamos ver aqui para mim não falar errado, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor olhou para ela, pediu água, ela não tinha como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não falavam como samaritano. Jesus respondeu e disse, tu conheceras o dom de Deus e quem te pede de beber, daria de beber e tu lhe darias água viva que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, mulher, tu não tens como... Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde tens essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu-lhe, qual quer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, você fará nele uma fonte da água viva que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais venha a ter sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso dissesse com verdade. Uma mulher que teve 5 maridos, irmão. Olha só, se fosse um hoje, hein? Quem ia perguntar para ela? Sozinho, hein? Só o Senhor. Uma mulher que tinha 5 maridos. Se fosse qualquer um de vocês aí, estava tudo sem liberdade já, né? Os discípulos iam chegar e já falar, está conversando com uma mulher, conhece aquela mulher, lá vamos investigar a vida dela. Tem 5 maridos, a pessoa, e agora está com um, que nem dela não é. Era uma mulher, então, bem baixa, escalão. Veja com quem que o Senhor Jesus foi falar. Ele não procurou uma mulher, uma virgem, donzela, princesa. Ele não foi atrás de um castelo, um lugar onde tinha um príncipe, onde tinha um rei. Ele foi lá numa mulher rebaixada, desprezada. Já meditou nisso? Uma mulher que não valia praticamente para a sociedade, não tinha valor nenhum. Mas ali chegou o Senhor. O Senhor veio para investir naquilo que não tem valor. Você acha que você tem algum valor? Você não tinha valor para nada, mas Jesus Cristo investiu em você. Você não valia nada, não tinha nada, não era nada, não servia para nada, não prestava e não presta para nada. Mas Jesus Cristo olhou para você e falou, peraí, é esse aí que eu quero. É essa daí que eu quero, esse daí que todo mundo desprezou, que todo mundo jogou fora, que todo mundo disse que não tinha valor. É esse que eu quero, é essa que eu quero. Dá glória a Deus, porque Deus te escolheu, porque você não era nada. Se você fosse alguma coisa, talvez ele não te escolheria. Se você achasse que tinha, que sabia, que conhecia, que entendia, talvez você não seria escolhido. Mas você foi escolhido porque Deus achou em você aquilo que você não tinha, o nada. E vendo você vazio, sem nada, miserável, pecador, desgraçado, jogado na lama, ele veio buscar e salvar aquilo que havia perdido. Mas ele conhecia o que era dele, mesmo que estava na lama, mesmo que estava no lodo, mesmo que estava no fundo do poço, esperando tomar uma água diferente, mas estava ali uma alma que Deus amou. O amor de Deus é incompreendido pelo homem, o amor de Deus, muitas das vezes, irmãos, ele é incompreendido até por aqueles que se dizem crentes. Se dizem líderes religiosos, porque estão na frente do povo, dizem que perdoa, mas que Deus perdoa, mas não perdoa, ele não perdoa, que diz que senta lá no último banco, que diz isso, que diz aquilo, pelo amor de Deus, um fanatismo, egoísmo, hipocrisia, falsidade, mafiosidade, roubo, calúnias, perseguições sobre os justos, sobre aqueles que às vezes até cometem alguma coisa, mas se arrependem, mas não são capazes aqueles que estão na frente de compreender o arrependimento do próximo, porque eles mesmos se acham dono de toda a razão e de toda a verdade, mas a justiça vem vindo aí. E só vai tomar água viva aquele que Deus quiser. Deus deu água viva para aquela mulher. Uma mulher que tinha 5 maridos e o que tinha naquele momento não era dela. Uma mulher que não valia nada, que não tinha nada, que não prestava para nada, mas que estava com sede. Uma mulher que muitas das vezes eu passava na rua e alguém talvez mexia a cabeça. Olha, lá vai ela. Qual que é o marido dela agora? Quem será? Mas ela estava ali, esperando o Senhor Jesus passar. Aquele encontro não foi por acaso, não foi por um motivo qualquer. Foi porque era a hora, o momento exato que Jesus tinha que passar. Deixa o Senhor passar perto de você hoje por essa pregação, irmão. Tira todo o egoísmo, toda a arrogância, todo o pecado, joga tudo por terra e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não posso fazer nada. Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, um miserável. Ah, mas eu já sou batizado, mas não importa que eu seja batizado. Eu ainda, Senhor, estou nessa carne. Enquanto eu estou nela, eu sei que eu não tenho perfeição. Então me ajuda, me socorre. Não deixa faltar água na minha cisterna. Não deixa faltar água no meu barril. Não deixa faltar água dentro da minha fonte. Porque quando eu abrir a minha boca, eu quero que a Tua palavra saia dela, Senhor. Então, irmão e irmã, fica com essa palavra. Fica com esse conselho. Aquela mulher que não valia nada saiu dali e foi para a cidade. Quem que daria crédito a uma mulher daquela? Só pode ser pelo Espírito Santo. Ela saiu dali, irmão, e foi anunciar para todos, e todos queriam saber quem era o Senhor Jesus Cristo. Fosse uma pessoa
que tivesse crédito, tudo bem, ela tinha crédito, mas não tinha crédito nenhum, irmão. Uma mulher que tem 5 maridos vai ter crédito? Bendito é o nome do Senhor. Imagina, você medita você mesmo, mas ela não teve vergonha. Não no sentido de ser vergonha, não é isso, irmão. Ela não teve vergonha, não se envergonhou de falar que ela era uma pecadora, mas que tinha encontrado alguém que tinha poder para perdoar pecado. E você tem pecado escondido e não tem coragem de dizer: Senhor, eu sou um pecador, me perdoa, Senhor. Porque você quer parecer santo para todo mundo. Não precisa você falar para ninguém do teu pecado, ninguém tem nada a ver com o teu pecado, ninguém perdoou o teu pecado, ninguém morreu por causa do teu pecado, ninguém vai perdoar o teu pecado aqui na terra. Se você tem algum pecado, peça perdão direto para Deus, que é Ele que vai te justificar. O homem, você fala alguma coisa para ele, eu vou falar para aquele irmão, para ver se ele, o que ele me fala, se eu devo falar para o ministério. Fala lá para o ministério, você senta no outro dia e não levanta nunca mais. O ministério não tem misericórdia de ninguém, irmão. Só quando é filho, parente, primo, irmão, sobrinho. Mas quando é outro, eles acham um troféu sentar uma pessoa, porque chega lá na reunião e eles falam: eu sentei mais um. Não esperam não esperam fogo do inferno. Não sabe que aquele que joga um no inferno, que escandaliza um pequenininho do Senhor, pode perder a vida eterna. É melhor levar um morto dentro da igreja, irmão, do que sepultar um vivo. Ah, mas o morto já está cheirando mal, mas chegar lá Deus ressuscita ele. Ou você só crê na ressurreição da carne. Então você não é crente, irmão. O crente tem que crer em tudo. Porque você vai falar que é crente, crê. Eu creio que Deus ressuscita a alma, ressuscita a carne, que Deus dá vida, que Deus tira a vida, que Deus é a vida, que Jesus Cristo é a vida e a vida com abundância. Que não foi Ele não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu a nós e nos nomeou para que nós vamos e demos fruto e o nosso fruto permaneça. Permaneça para quê? Para a glória do seu nome, para nós encontrar com muitas samaritanas e samaritanos pelos caminhos da vida, na beira dos poços de Jacó da vida, e oferecer para eles uma água que não é da terra, mas que vem do céu, que se chama fonte inesgotável, nosso Senhor Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, se você for judeu. Guarda essa palavra dentro do teu coração, medita nela e creia nela, e saiba que você não é superior a ninguém. Não é por causa da tua denominação, que é mais organizado, que é menos... O Senhor não está olhando a organização da tua igreja, o Senhor está olhando a organização do Espírito Santo dentro de você. Essa é a palavra, Deus seja glorificado. Que a paz de Deus, a sua graça, a comunhão do céu e do Espírito Santo fique conosco para sempre. Amém e amém.